Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um TBT da Televisão aqui no nosso Observatório da Televisão, canal do YouTube. Eu sou o Fábio Costa, temos esse encontro todas as semanas, né? Antes de começarmos a tratar do nosso tema dessa semana, eu convido você uma vez mais não só a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, como também para ouvir o TBT da Televisão na oportunidade em que o vídeo não é ali acessível para você, como podcast, na sua plataforma de podcast, aquela a qual você já está acostumado, SoundCloud ou qualquer que seja, você pode encontrar agora também o TBT da Televisão para ouvir no seu tempo livre. Nosso tema nessa semana qual é? Recentemente, faz alguns dias, nós soubemos que As Aventuras de Poliana, a novela do SBT, que tem feito sucesso, tem um público cativo, audiência costumeiramente na casa de 2 dígitos, Não raro é a novela mais vista, que não seja uma novela da TV Globo, A novela na televisão brasileira, a novela mais vista fora da Globo. Ela já chegaria a uma marca bastante exagerada para o gênero telenovela, cerca de 700 capítulos. Essa foi uma marca prevista desde o princípio do projeto, A novela estreou já faz 1 ano e meio, quase, E nós soubemos há alguns dias, nós todos, público, imprensa, etc., que a novela não só vai manter os 700 capítulos previstos, como vai ter 800. Ela foi esticada por conta de um adiamento do projeto de telenovelas da emissora que teria prosseguimento com Patinho Feio, que até o momento, ao que consta, continua sendo o projeto que sucederá a As Aventuras de Poliana na faixa ali de 8h45, 9 horas da noite, na dramaturgia do SBT. 800 capítulos para uma novela é demais, Muito menos do que 800 já é demais. Então, o nosso tema no TBT da Televisão dessa semana é a rememoração de algumas novelas que, como As Aventuras de Poliana, caso esses 800 capítulos se confirmem, duraram muito além do que elas poderiam, mantendo a qualidade, a coerência, o fio condutor do princípio. Novelas que foram esticadas demais, além da conta. O próprio SBT não é novidade, As últimas novelas da emissora, todas assim de cunho infanto-juvenil, novelas para um público, vamos dizer assim, as novelas para a família, elas têm sido muito compridas, muito mais longas do que novelas usuais do próprio SBT e das outras emissoras, sem que se justifique isso além da necessidade do projeto dar certo, e como deu mesmo, As novelas são bastante longas, isso não é um problema para o seu público-alvo, as crianças e os jovens, mas para os adultos chega a ser quando eles acompanham essas histórias, até por causa desses seus filhos, sobrinhos ou netos, enfim, Antes de As Aventuras de Poliana, com essa marca exageradíssima de centenas de capítulos, nós tivemos outras novelas, todas elas muito longas. Carrossel já passou dos 300 capítulos, entre 2013 e 2014 para 15 ali, Depois nós tivemos Chiquititas, que foi a quase 600 capítulos. Carinha de Anjo, que passou dos 400, enfim, todas essas histórias durariam mais do que poderiam, duraram mais do que poderiam durar, Chega uma hora em que a história se esgarça, ainda que isso não se reflita na audiência, E também é importante deixar marcado aqui que nesse TBT da Televisão nós não estamos procurando quais foram as novelas mais longas, justamente porque há projetos em que essa duração extensa se justifica e porque fizemos há alguns meses o TBT falando das novelas mais longas, as 10 novelas brasileiras mais longas. Procure aqui no canal, caso você não tenha visto, que você vai encontrar. Então, fora essas novelas infantis do SBT, tivemos outra bastante longa, sem maior necessidade do que ela se pagar, e deixarmos o núcleo da emissora no ponto necessário para que os projetos seguintes estreassem. Isso é muito comum, inclusive. Quando uma novela é esticada, não necessariamente é porque ela está fazendo muito sucesso, mas é porque ela precisa se pagar, as contas precisam fechar, e aquilo que vem depois dela, seja outra novela ou não, ainda não está formulado, preparado no ponto de estrear. Então a novela torna-se ali o meio mais viável de você fazer valer o investimento, segurando-a no ar por mais tempo até mudar a sua programação. Entre as novelas adultas da história do SBT, uma foi bastante longa, Sangue do Meu Sangue, de Vicente Cesso, um remake da novela de mesmo nome, escrita pelo autor para a TV Excelsior em 1969.
O original já foi bastante longo, durou quase um ano. E a do SBT também durou quase um ano, não necessariamente por seguir fielmente o script original, que sofreu adaptações, mas porque a sucessora de Sangue do Meu Sangue na ocasião não foi uma novela, foram 3, né? No lugar dela estrearam 3 novelas bastante distintas entre si, e para que elas pudessem estrear as 3 juntas, Sangue do Meu Sangue então foi esticada, passou dos 250 capítulos, o que para a época já era um pouco além do que nós estávamos acostumados a acompanhar em teledramaturgia. Não vamos considerar aqui para esse nosso encontro justamente novelas da época da versão original de Sangue do Meu Sangue, anos 60 e anos 70, porque naquela ocasião a dinâmica de concorrência e dos departamentos de teledramaturgia era outra e as novelas facilmente chegavam a 1 ano, 11 meses, 13 meses, enfim, né? Atualmente nós temos o remake de Selva de Pedra, que foi produzido em 1986, em reprise no canal Viva. Ele durou 6 meses, de fevereiro a agosto de 86, uma novela de duração usual. Mas a sua versão original durou quase 10, entre 1972 e 1973. É apenas um exemplo de como, antigamente, as novelas duravam mais sem que isso desse essa sensação de cansaço e estranhamento no grande público, como nós temos hoje em dia com as infantis do SBT, por exemplo. Na Record TV, houve também alguns casos no núcleo de dramaturgia nos últimos 10, 15 anos de novelas que duraram mais do que elas poderiam durar. E sem que fosse um prejuízo da qualidade da história, enfim, não estamos aqui julgando a qualidade nem dos elencos, nem dos enredos. Mas, como as novelas da Record TV, a partir de uma certa altura, deixaram de ser exibidas aos sábados, em 2009, 2010, quando estreou o reality show A Fazenda, as novelas da Record TV passaram a dar uma impressão de que eram ainda mais longas do que elas de fato foram, porque a exibição foi restrita, portanto, aos dias de segunda a sexta-feira. Então novelas como Poder Paralelo, a própria Bela a Feia, que está em reprise agora nos seus últimos capítulos, Ribeirão do Tempo, né? Foram novelas que chegaram à casa de 230, 240, até 250 capítulos sem maiores necessidades, né? Até prejudica um pouco a história, porque o autor chega num momento em que ele precisa inventar demais para sustentar aquilo. Se ele tiver elementos para desenvolver sem os expedientes normais quando isso acontece, que é criar personagens, enfim, né? A tarefa geralmente sai a contento, mas também pode prejudicar o resultado geral de quando você estava acompanhando uma determinada história até um ponto e ela é muito modificada justamente quando há um esticamento. Poder Paralelo, que eu citei há pouco na Record TV, foi escrita por Lauro César Muniz, que passou por um problema de esticamento que prejudicou o resultado do projeto, justamente, na TV Globo. Foi uma novela das 7 chamada Zazá, em 1997, que acabou durando 2 meses a mais do que ela deveria, segundo o seu projeto inicial, graças aí a problemas de produção com a sucessora dela, que foi Corpo Dourado, de Antônio Calmon. Então, nesses 2 meses a mais que foram criados para Zazá, Lauro César Muniz acabou tendo que construir um enredo que não necessariamente descaracterizou o resto, mas a história já estava basicamente resolvida, porque se previa que ela ia acabar numa data X e acabou numa data Y, quando você tem que jogar o seu final fora e reerguer. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, Lauro não foi o único autor que sofreu com isso e nem será a última, provavelmente, né? Nos tempos idos da TV Tupi, embora eu tenha dito há pouco que não ia considerar essa época, eu acho curioso citar uma novela de Geraldo Vietri chamada A Fábrica, que foi ao ar entre 1971 e 1972. O autor já havia feito grandes sucessos da emissora naquela mesma época, como Antônio Maria e Nino Italianinho, que foram novelas longas. Mas A Fábrica duraria um pouco menos, cerca de 9 meses. Só que a emissora resolveu que ela deveria durar mais 3 meses, quando o autor já havia escrito o desfecho da história, que era protagonizada por Juca de Oliveira, no papel de um operário, como eu, chamado Fábio, e por Aracy Balabanian, a dona da fábrica onde o Fábio trabalhava, de nome Dona Isabel.
Só de raiva, brinca o nosso pesquisador Ismael Fernandes, no seu livro Memória da Telenovela Brasileira, né? Ao final desses 3 meses a mais, Geraldo Bietri não reuniu esse par romântico, não fez com que eles se casassem, tivessem um final feliz, eles se mantiveram separados. A última cena da novela, inclusive, é com a Ode à Alegria, se eu não me engano é esse o nome, de Beethoven, tocando para uma Dona Isabel sozinha e infeliz no seu casarão. Pois é. E na TV Manchete, que foi extinta, né, em 1999, há 20 anos, portanto, tivemos também uma novela que, sem que fizesse um sucesso que justificasse a sua longa duração, passou 1 ano no ar. Chamava-se Mandacaru, de Carlos Alberto Raton, que teve no seu roteiro também o trabalho de outros profissionais, como o já falecido Zeno Wild, Yoya Wush, Tairone Feitosa, Calixto de Inhamuns. E essa novela durou 1 ano, não pelo seu sucesso, porque a audiência em relação à sua antecessora Chica da Silva, de Valcir Carrasco, teve uma queda. Mas a emissora já estava em crise, havia que se ganhar tempo para produzir a novela, que foi uma grande cartada deles em busca de um sucesso de audiência, que foi Brida, baseada no livro de Paulo Coelho. Então Mandacaru, com sucesso ou sem sucesso, foi ficando. E ficou 1 ano no ar, ganhou muitos personagens no seu decorrer, perdeu outros e ficou muito marcada, inclusive porque, para ganhar fôlego nesse esticamento, um personagem inicialmente periférico, coadjuvante, se tornou o centro da narrativa, que é o inesquecível Zebedeu, que era interpretado muito bem por Bem-vindo Siqueira. Esses são alguns casos apenas de novelas que, como as nossas As Aventuras de Poliana, duraram mais do que poderiam, mais do que deveriam até, a gente pode dizer. Porque, por mais que a gente goste de assistir novelas, se afeiçoe aos personagens e sinta saudade quando gostamos de acompanhar uma história por tantos meses, né, quando ela nos agrada, é duro você dedicar mais do que 8 ou 9 meses todas as noites para uma mesma história, né? Chega uma hora que cansa. O elenco deve cansar, a gente cansa de assistir, o autor, por mais empolgado que ele esteja, pode padecer ali de uma falta de imaginação e aí o resultado fica prejudicado. Na próxima semana nós temos um novo encontro, inscreva-se aqui no nosso canal, procure o podcast para ouvir. Um abraço, tchau, tchau.